texto. Meu Deus, Jesus, meu Pai. Recai maçou e alaxa, cabatuna canta, rebedebe a canturoba, calamandor e abacamandura abacai. Êxodo 14:2, diga aos filhos de Israel que voltem. Por quê? Porque tinham ido. E para alinhar o curso, Deus faz voltar quase 50 quilômetros a pé. Voltem e acampem diante de Piairote, entre Migol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Obrigado. O texto em questão vai falar exatamente do épico momento em que o povo é tirado por Deus do Egito. Deus tira e não só tira, mas tira de uma forma que fica bem claro que foi Deus quem fez. Sinais, maravilhas e outras coisas mais acontecem, a ponto de que quem os tem por estadia ali no Egito, que são os egípcios, especialmente Faraó, os tratando esse povo, o povo de Deus, como escravo, diz assim: pelo amor de Deus, vai. Parece que quanto mais tempo eu te prendo, mais azar eu fico. Vai. E o povo vai, feliz da vida, as crianças, né? E eles estão saindo do Egito e indo para a terra prometida, mas sabe muito bem você que entre o Egito, que é o lugar da onde, ou de onde, não da onde, de onde Deus nos tirou, que simboliza o mundo mesmo, e as coisas que nós praticávamos, e as coisas que nós fazíamos, e as pessoas que nós andávamos, e as coisas que nós bebíamos, nos casos de alguns, e as coisas que alguns fumavam. Isso é o Egito, a vida velha, a vida antiga, do homem caído na sarjeta, no estado mais vergonhoso e deplorável. No caso de alguns, a ponto do cachorro lamber a boca. Ali, Deus com mão forte resgata esse povo e tira do Egito e está encaminhando eles para a terra da promessa. Mas entre o Egito e a terra da promessa, sempre na vida do crente tem um deserto. Estou indo para a terra prometida, mas eu estou passando pelo deserto. Que deserto é esse lugar, gente? O nome já diz. É deserto. Lá não tem aquilo que atende às tuas preferências, gostos, escolhas. O que tem no deserto é o que tem, e você tem que estar contente, porque é o que tem. No deserto você não escolhe ser escolhido. É interessante, eu, missionário, posso dizer isso. No deserto você não escolhe a roupa, é a roupa que te escolhe. Verdade, no deserto você não escolhe a comida, é a comida que te escolhe. Você usa a roupa que tem e come o que tem também. A porção do deserto é muito menor do que a da terra prometida. Não é regrada, é reguada, é limitada. No deserto você tem sede e você vai tomar água porque Deus vai fazer um milagre extraordinário. É interessante que no deserto a água só vem quando você tem sede. A comida só vem quando você tem fome. A conta você só paga, parece que depois está atrasado. No deserto existem pessoas indesejadas e as desejadas não estão no deserto. Deserto é lugar de escassez, sol escaldante. E se não bastasse, além de tudo isso, para tornar o deserto mais deserto ainda, nós temos que lidar com os obstáculos que tentam nos parar. Tem alguém passando pelo deserto aí além de mim? Deixa eu ver. Tá, olha aí, quanto crente nessa casa. Esse é o deserto, irmão. Bem-vindo
Egito, vai mandar para a terra prometida, mas Deus tem um caminho específico para conduzir o povo até lá. Eu acho que é muito interessante dizer que mais do que a alegria do destino, que é o lugar de chegada, é o trajeto, é o processo que vai nos dar acesso ao lugar do propósito. quase 50 quilômetros, Deus faz o povo voltar para passar por esse lugar que nós lemos chamado Pi-Hairote. Quem anda com Deus sabe que as coisas de Deus só funcionam do jeito de Deus, se fizer do jeito que Deus mandou. Deus não negocia. Deus assim, o Deus aqui sou eu, então você faz, obedece e eu cumpro aquilo que prometi. Moisés faz quase 2 milhões de pessoas retrocederem quase 50 quilômetros para ir exatamente a esse endereço. Anota o que eu vou falar aí. Endereço tem milagre. Aliás, milagre tem endereço. Milagre tem endereço. Quem não sabe o endereço do milagre, ou quem despreza o endereço do milagre, não recebe. Jesus diz assim aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles só tinham um lugar para ficar, e eles tinham que ficar ali até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. Alguém alguns dias atrás perguntou para mim o que significa quando Jesus disse Jerusalém, Samaria, Judéia e todos os confins da terra. Por que começou em Jerusalém? Eu disse porque lá foi o primeiro lugar onde o Espírito Santo foi derramado. Lá era o endereço daquilo que Deus estava mandando para o céu, e através desse endereço seria distribuído a outros locais, dos quais nós, 2000 anos depois, aqui na rua Possuidoniana Duarte, número 12, estamos vivendo. Está entendendo? Deus dá o endereço, o povo volta, e quando o povo volta, ai meu Deus, eles vão ter algumas tristes surpresas. Antes das surpresas serem boas, elas serão tristes. Mas olha aqui, não é porque parece ser triste que elas vão ser concluídas assim. A primeira grande tristeza é que o povo descobre que Faraó, junto com seus cavalos e cavaleiros, não me recordo agora, acredito que eram 600 carros conduzidos por seus oficiais, mais sua infantaria a pé, estão a cabo atrás do povo para aniquilá-los. Faraó simplesmente, diz a Bíblia, se arrepende, porque Deus endurece o seu coração para que ele vá atrás. Moisés, junto com aquela galera ali de quase 2 milhões de pessoas, olha e vê a poeira levantando no meio do deserto. Alguém diz, é Faraó, junto com o seu poderoso exército, para colocar fim na nossa vida. O povo vai para o lugar, e quando o povo chega no lugar que Deus deu por direção, tem uma grande surpresa. Diante do povo, o mar. Nas laterais, montanhas não escaláveis. E atrás, Faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros. A primeira grande revelação que eu tive sobre Pi-Hairote, falando eu tive, está lá, se você procurar nos livros você vai encontrar isso, foi estudando. A primeira grande revelação que eu tive é que Pi-Hairote, diga comigo, é um caminho sem saída. Diga caminho sem saída. Não, fala assim, ó, Pi-Hairote, Pi-Hairote, caminho sem saída. Gente de Deus, quantas vezes nós nos deparamos em situações exatamente assim, encurralados. É o fim, é o limite. Você ouve assim, é impossível. Daqui não dá mais.
Fizemos tudo o que podíamos e não há mais nada a fazer. Piairote, caminho sem saída, é sem solução. Não tem para onde ir e não tem o que fazer. Piairote. Meu Deus do céu. Hoje eu refletia sobre esses 9 anos aqui na nossa bela e amada cidade, Balneário Pissarras, e me lembrava quantas vezes eu aqui em Piairote, caminho sem saída. Eu no meio do Borogodó mesmo, me perguntando assim, ó, a pergunta mais curta: e agora? E agora? Olhando para fatos e circunstâncias das quais os números não batem. E agora? Não tenho mais para onde ir. E nós perguntamos nesse momento: será que é até aqui? Por que Deus nos trouxe até aqui? Uma das coisas mais recorrentes na vida de quem é motorista é toda vez que chega num caminho sem saída, no beco, é botar a ré. Por quê? O caminho de freio é por onde veio. Você bota a ré e volta. O problema é que, eu disse, Faraó está vindo com seus carros, cavalos e cavaleiros para aniquilar o povo. Então Piairote não é só um caminho sem saída, Piairote é um caminho sem volta. Você não tem para onde ir e não tem como você voltar. Você entendeu agora? Você não tem para onde ir, é caminho sem saída e ao mesmo tempo caminho sem volta. Por quê? Porque os desistentes, aqueles que insistissem em voltar, teriam que lidar com o Faraó e esses seriam mortos. A morte é um tipo de ação que vem sobre a vida daqueles que são desistentes. Tem para onde ir. Não tem o que fazer e não tem como desistir. Você afirmou, você assumiu o compromisso, você assumiu responsabilidade, você disse que Deus vai fazer, você disse que vai acontecer, porque Deus te guiou até ali, e Deus te coloca nessa condição onde você não consegue ir e você não consegue sair. E é só quando você entende que o caminho é sem saída e o caminho sem volta, que a terceira grande revelação vem ao teu coração. Irmão, o tamanho da tua vitória é o tamanho da tua luta. Deus se guarda e espera momentos muito inapropriados para nós, muito difíceis para nós, muito impossíveis para nós, para se revelar. Deus deixa a gente ficar sem saída. Deus nos deixa ficarmos sem condição de volta, para se revelar. Ei! Eu te trouxe até aqui, Herodi, porque eu quero que tu me conheça de uma forma que tu ainda não me conhece. Fala comigo, caminho sem volta. Caminho sem volta. Vamos recapitular, vai, caminho sem saída. Caminho sem volta. Terceira agora, diga comigo, caminho do milagre.
Gente, o extraordinário vai acontecer e ele está reservado em momentos improváveis, em momentos impossíveis, é sem saída e sem volta. O caminho não, o caminho é de milagres. Dois grupos de pessoas se manifestam nesse momento. Tem a maioria e a minoria. O povo olha e vê assim que o caminho é sem saída. O povo olha e vê assim que o caminho é sem volta. Sabe o que o povo faz? Diz a Bíblia, murmura. Murmura. É assim, murmura? Murmura. Eles olham e vê que o caminho é sem saída, e eles vê que o caminho é sem volta, e diz a Bíblia que o povo murmura. Comportamento atípico de quem ainda não conhece Deus. E o problema da murmuração, que é um tipo de ação que anula a totalidade da manifestação de Deus naquela circunstância. Murmuradores são limitadores da ação de Deus e do seu favor sobre a sua vida. Quando a Bíblia diz assim, tudo dai graças, a Bíblia está falando assim, porque se você não der graça, você vai murmurar, e se você murmurar, você vai limitar o que Deus pode fazer. A grande maioria, o povo está dizendo assim, ó, olha o que o povo está dizendo. Não, mas não devia ter ficado como escravo no Egito. Pelo menos lá a gente apanhava que nem cachorro sem dono, mas assim, lá nós estávamos vivos. Agora se nós for para frente a gente morre, se a gente voltar nós morre mais ainda. Oh Moisés, por acaso não tinha lá sepulcro no Egito? Agora nós vamos ser enterrados aqui. O que nos valeu? O que nos valeu tudo que a gente fez, toda decisão que a gente tomou, toda a renúncia para morrer aqui? Murmuradores são limitadores da ação de Deus sobre a sua vida. Mas olha, irmão, ainda bem que tem quem ora. A sorte dos murmuradores é que no seu meio tem pessoas de oração. Ah, irmão, você que é murmurador, fica tranquilo, tem pessoa que é orador aqui nessa casa. A sorte do murmurador é que tem quem ora, porque enquanto o povo está murmurando, Moisés está orando. E olha, adiantando o desfecho, e eu vou daqui a pouco seguir adiante, é importante saber que em um ambiente de necessidade de milagre, no caminho de milagre, no meio dos murmuradores e das pessoas de oração, Deus nunca vai usar um murmurador. Deus sempre vai procurar uma pessoa de oração. A maioria murmura, Moisés ora. Faz parte da maioria ou da minoria? Você abre a tua boca para quê? Preocupa não, aquela mensagem daquele dia lá já foi, né? Cala a boca. Agora abre a sua boca de uma forma correta. Você não aguenta, você tem que falar. Ai meu Deus do céu, o Senhor repreenda essa coceira, essa língua peluda que você tem, que você precisa se defender. Não, mas se eu não falar, eu não fico mais. Não, o Senhor repreenda a língua peluda. Se eu não botar para fora, eu não sossego. Você está canalizando a sua necessidade de falar de forma errada. Ao invés de trazer limitação à ação de Deus, potencializa orando. Ó Deus bendito, eu sei que o Senhor está no controle e me trouxe até aqui para que um grande milagre aconteça. Eu não sei como nem de onde, mas se o Senhor me trouxe, vai acontecer. Quando eu era mais novinho, e por incrível que pareça, hoje estou com 46, um dia fui bem novinho. A gente apanhava assim com luvas dos antigos. Embora às vezes eles batiam mesmo com pau na cara, mas a gente apanhava com luva. Aí você chegava todo indignado, né, pastor Gilberto? Todo indignado, cheio de reclamações, cheio de exigências, cheio de objeções e observações. Ai, porque o irmão falou assim, porque o irmão fez isso e tal, e não sei o que. Aí dizia assim, irmão, vamos orar.
Gente de Deus. Irmão, é isso, né? Irmão, vamos orar. Não, porque o irmão falou, o senhor não entendeu que aconteceu assim. Não, porque lá no meu trabalho. Não, porque lá na minha casa. Não, porque lá na rede social. Não, porque isso. Irmão, vamos orar, irmão. Mas eu queria que o senhor entendesse. Não, eu estou entendendo, é você que não está. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Se orar, o bicho morre. A Bíblia diz, olha só, enquanto o povo murmura, Moisés ora. Gente, só quem ora sabe dessas coisas, tá? Ei, você que não ora, desculpa aí. Só quem ora sabe dessas coisas. Você precisa orar mais para viver isso. Só quem ora sabe. Quem murmura também, porque está ali, implantado por Deus para assistir Deus agindo, Deus em plena atuação na vida de um homem e de uma mulher de oração. Eu lembro que eu era menino. Eu aprendi a orar porque eu andava com quem orava. E por muitos anos da minha adolescência e juventude eu andei com as irmãs do círculo de oração, as irmãzinhas do coque. Eita, Jesus amado, aquelas mulheres chegavam assim, irmão. Olha o nome da irmã Dirce. Olha o nome da irmã Pedra. Irmã Dirce, irmã Pedra. Olha o nome da irmã Dilceia. Gente, aquelas mulheres chegavam assim, irmão. Irmão, o tempo fechava. O tempo fechava. Aí eu, não sou bobo, né? Dizia assim, ô irmã Dirce, ô irmã Elisa, muito querida, já de saudosa memória, creio eu. 15 anos. Eu vou pregar hoje e eu tô com medo. Aí a irmã olhava nos meus olhos e dizia assim, andava com as irmãs do círculo de oração, né? Ela dizia assim, meu filho, olha nos meus olhos. Eu olhava e dizia, não se preocupa não. Quando você subir para pregar, as irmãs do círculo de oração vai estar aqui em oração por você. Oh, gente, isso me enchia de uma certeza, de uma convicção tão grande. Moisés, ora, Deus. Ó, deixa eu fazer uma observação aqui, porque a ação de Deus em relação à oração de Moisés passa a impressão de que Deus está repreendendo porque ele está orando. A impressão de uma repreensão porque Moisés está em oração. Porque Deus diz, por que clamas a mim, Moisés? Mas olha, deixa eu fazer uma correção aqui. A oração de Moisés é tão contundente, é tão penetrante no coração de Deus, que Deus tem pressa de atender. Deus tem pressa de atender. Por que clamas a mim, Moisés? Eu estou pronto, eu estou preparado, eu já ouvi tua oração e eu vou atendê-la agora. A ordem para o meu povo é que marche. E uma das cenas, olha aqui, de tudo, mais épica, são as diretrizes que Deus vai dar para lidar com essa situação. Gente, não basta só fazer, eu vou dizer de novo. Não basta só fazer. Vai acontecer de uma forma que foi Deus quem fez. Algo extraordinário assim sempre acontece de uma forma tão visível à mão de Deus que não há dúvida, para que ninguém roube a sua glória. O que o povo precisa? O que o povo precisa para atravessar o mar? Revela, Jesus, teu povo. Vai, você chegou no fim da linha, não tem como passar. O que o povo precisa para continuar passando? O que te dá acesso de um ambiente a outro? O quê? Uma
uma porta. O povo precisa de uma porta. Se não abre uma porta, como é que o povo vai passar? Tem uma porta escondida ali no meio do mar. Tem uma porta escondida no meio do mar. Não, irmão, você precisa entender o que eu estou falando. Você que está aí encurralado, num beco, num caminho sem saída. Você que está em uma situação que parece insolúvel. Tem uma porta escondida no meio do mar. Se essa porta abre, esse povo entra. Mas para que essa porta se abra, esse povo precisa de uma chave. Esse povo precisa de uma chave. Não dá para destrancar uma porta sem uma chave. E é exatamente essa a tratativa de Deus em relação a esse povo. Porque o Senhor diz assim: Moisés, o que tens nas mãos? Moisés responde, diz: tem o quê? A chave. Moisés tem uma porta de água, uma chave de madeira. Ele tem uma chave de madeira para abrir uma porta de água. Sabe quando esta chave de madeira, desde quando essa chave de madeira está com ele? Desde sempre, meu irmão. Estava lá, a chave escondida. Deus colocou a chave de madeira na mão dele. Está lá cuidando das ovelhas, ele está lá cuidando do povo, ele está lá cuidando do rebanho, ele está lá trabalhando por Jetro. A chave de madeira está lá, ele não sabia. Estava lá, oculta, mas estava lá. Que tem na mão, Moisés? O de sempre? O mesmo? Tens uma chave, querido, de madeira que vai abrir uma porta no meio dessas águas. Estende o teu cajado. Coloca a chave, abre a porta. Coloca a chave, abre a porta. Coloca a chave, abre a porta. Nós esperamos um vento veemente, um grande mover. Nós contamos com coisas internacionais, com coisas intergalácticas. Nós contamos com coisas absurdas para que o milagre aconteça. Deus está me mandando dizer que esta porta que não se abre vai se abrir, porque você já tem a chave. Você só precisa identificar esta chave. Ninguém vai dar a chave para Moisés, porque a chave já estava com Moisés. Porta de água, chave de madeira, chave de pau. Tem na mão, Moisés. Eu tenho um cajado. Não, Moisés, você tem uma chave. A representação dessa chave está aí embanhada no exercício ministerial desse homem. O que Moisés fazia? Era libertador. O que Moisés fazia? Era pastor. Se ele abre mão da sua chave, do seu cajado, do seu chamado, do seu lugar de ofício, do seu ministério, ele não teria a chave para abrir a porta naquele momento. Grande parte do mar que se abre para você está relacionado ao compromisso que você tem com o teu chamado. Estou pensando em parar geral. Estou pensando em largar tudo. E aí, como é que o mar vai se abrir? Ele só tem o cajado porque ele tem um chamado e está vivendo. Seja cuidando de crianças, seja participando do Ministério Louvor, seja atendendo na porta, diaconia, tocando bateria, seja na cozinha. Seu cajado está
ali como a representação do seu chamado. Enquanto ele carrega o seu cajado e exerce o seu chamado, ele carrega a chave que vai abrir as portas quando ele estiver diante do mar. Querido, quando você para, você para. Quando você para, você para. Eu preciso que você entenda. Quando você para, você para. Vai além. Quando você para, você para. Quanto mais você vai parando, mais você vai parando. É redundante assim, porque é do figurado ao literal. Satanás quer roubar o cajado que Deus colocou na tua mão. Talvez as baquetas. Talvez o bastão da diaconia aqui, ó. Porque quando você para, você para. E o problema é que quando você para outras coisas que são movimentadas por aquilo que você está em movimento também param. Há uma paralisação por conta da sua parada que tu tens nas mãos, Moisés. Senhor, de sempre. O que estava nas minhas mãos quando o Senhor falou comigo lá na sarça, o que estava nas minhas mãos quando eu assumi um compromisso de cuidar das ovelhas do meu sogro. Pois é isso aí. A chave está aí, meu filho. Enquanto você carrega o cajado, você tem a chave. Sabe, a noite de hoje, irmãos, e embora ainda não tenha terminado a ministração, eu preciso dizer a você: eu estou vendo alguns cajados abandonados aqui. É isso. Será que não é o teu? Será que não é o teu? Eu estou vendo alguns cajados abandonados aqui. Quero finalizar, quero orar, mas quero colocar em conclusão a ação da chave, mostrando que é a mesma chave que abre e fecha. Esse é o problema de quem carrega a chave. Porque ela abre daqui e fecha daqui. Moisés abre o mar. Coisa linda, hein? As crianças, como é que é, né? Os jovens atrás. Os adultos. Os mais velhinhos. Os bem velhinhos. Mas enquanto o último não atravessou, o mar não fechou. Não importa quem chegou primeiro, o mar só vai fechar depois que o último passar. Pode, você é novo, corre mesmo, vai na frente. Mas enquanto o último não atravessou, o mar não fechou. Aí vem a parte mais dura da visão, da ação de Deus em relação a nós. Porque o faraó metido a besta acha que a porta que Deus abriu para o povo também é para ele. Tem gente que vai dizer assim: se ele pode, eu também posso. Se ele faz, eu também faço. Se ele é, eu também sou. Se ele tem, eu também tenho. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Tem coisa que é para todos, tem coisa para alguns. O faraó falou: se abriu, se abriu, vamos entrar também. O faraó entra com seus carros, cavalos, cavaleiros e exércitos. Diz a Bíblia, quando eles chegam no meio do mar,
fechar. O cara que abriu, que entendeu que aquilo é uma chave, vai fechar. E o povo vai ter a cena mais difícil de assistir da vida. Como pastor, eu posso afirmar isso. A cena mais difícil da vida é assistir Deus tratando os nossos opositores. Não é fácil, gente. Tira a tua mão. Fecha a tua boca. Se cala. Não justifica e nem se defenda. Para nós é livramento. Para eles é vingança. Deus vem com livramento para o seu povo e vingança contra os opositores. A Bíblia diz que o mar se fecha. Meu Deus do céu. Podia Deus ter escolhido alguns tipos de fins para esse povo, mas quis Deus que fosse assim. Ali, afogados no mar vermelho. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque capítulos anteriores, Faraó fez um decreto, e o decreto de Faraó era que os meninos deveriam ser lançados no rio Nilo. Então, como você matou meus meninos afogados no rio Nilo, eu vou matar você e os teus homens afogados no mar vermelho. O fim que você profetizou e disse que eles teriam é exatamente o fim que você vai ter. Quando você fala que os outros não está dando nada, quem não está dando é você. Não pode nada, quem não está podendo é você. Palavras são sementes e elas são irrevogáveis. De Deus não se zomba. E é exatamente aquilo que o homem plantar, é isso que ele colherá. Deus ensina esse princípio a Abraão, dizendo: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu, Deus, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Porém tu, Abraão, seja uma bênção na vida de todo mundo. Seja uma bênção na vida de todo mundo. Se você for uma bênção na vida de todo mundo, eu vou tratar as pessoas como elas te tratam. Fica de pé comigo, irmão. Onde se anda aqui, mandura bacamai. Piairote se tornou conhecida pelo caminho sem saída e o caminho sem volta. Mas não é porque o povo foi parado ali. É porque ali foi o fim de Faraó e os seus homens. Não é por causa do povo. Mas Piairote é o caminho sem saída. Piairote é o caminho sem volta. É, mas para os opositores do povo de Deus. Eu preciso essa noite me ater a orar. Por diversos tipos de pessoas. Porque há muitos apelos aqui dentro, dentre tudo que foi ministrado. Tem gente que precisa rever. Tem gente que precisa ser fortalecida. E tem pessoas aqui que precisam voltar e pegar o cajado. Eu quero orar por você, meu irmão. Quebra a
um caminho sem volta. Não é só um caminho sem saída, às vezes, é um caminho sem volta. Vai voltar como? Vai colocar o rabinho no meio das pernas e vai dizer: gente, deu errado, eu me arrependo. Não é só um caminho sem saída, é um caminho sem volta. Mas quando se torna um caminho sem saída, quando se torna um caminho sem volta, se torna um caminho de milagres. Se prepare, Anny. Se prepare, Luciano. Porque este mar está prestes a abrir, esse 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 mar está prestes a abrir, irmão Maico e Mamara. Esse mar está prestes a abrir, irmã Elisiana. Esse mar está prestes a abrir. Aí o Senhor diz: agora, Moisés, olhai e vede o grande livramento que eu dou ao meu povo. Faraó tinha dado por encerrado a vida deles. Olhai e vede o grande livramento que eu dou ao meu povo. E aí a batalha e manda durabacana dubidana baquebebebeque chuba dana basube dena becolai. E olha aqui, segura aí. Eu já estou ouvindo. Estou ouvindo. Do outro lado, Miriam, e as mulheres já puxando o pandeiro para sambar mesmo. Puxando o pandeiro para começar a cantar: só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que Miriam e as mulheres pegam o pandeiro diante do Deus tremendo e terrível e começam a cantar e dançar, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus afogou Faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros e todos os deuses do Egito. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós estávamos num caminho sem saída, nós estávamos num caminho sem volta. O Senhor abriu o mar e deu livramento. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ai, assim manda que ai. E ele caçou que bacando sorri ele cada ida. E vai a comeniza do canto de camantos cai. Bíblia a palavra ama canta na baixeira. Pega o cajado de volta, irmão. Pega o cajado de volta. Abaixa e pega o cajado de volta. Abaixa e pega o cajado da intercessão. Pega o cajado da adoração. Pega de volta o teu cajado. Desperta a igreja em
recebemos a Tua palavra e damos a ela toda a legalidade e liberdade para que seja verdade muito bem estabelecida na nossa vida. É sobre as Tuas diretrizes, apontamentos, sobre os Teus propósitos e orientações que nós saímos aqui desta casa, firmados no compromisso, na aliança, para o qual nós fomos chamados como igreja. Reafirmamos todas as nossas escolhas e decisões e declaramos ao Senhor: estamos muito felizes e contentes de ter Seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que nessa noite damos uma resposta rápida, nos posicionamos à Tua palavra e cremos de todo o coração que a Sua boa mão nos conduziu a esse lugar que aparentemente era o fim, mas hoje nós sabemos que enquanto nós olhamos para os montes, pedimos socorro, mas quando olhamos para o alto, descobrimos que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ai, é assim, Senhor, que pessoas reafirmam o seu compromisso. É assim, Senhor, que pessoas essa noite tomam de volta sobre suas mãos o cajado do chamado, o cajado daquilo que o Senhor nos confiou. É assim nessa noite que nós, igreja, nos posicionamos em nome de Jesus.